da nossa plataforma. Se alguém já deu uma olhada lá na plataforma, eu coloquei hoje o material que nós vamos conversar, tá certo? Não sei se já está disponível para vocês, mas eu acho que a atualização é instantânea, então, se alguém quiser acompanhar lá. E a gente tem também essa programação de hoje, a gente tem o início aí, então, da produção do projeto de TCC, tá certo? Como ficou devendo da nossa aula presencial, a gente falou a respeito das apresentações. Então, só para a gente retomar o raciocínio do que a gente vinha conversando na última aula, no último encontro dessa disciplina, e só para ir alinhando, a gente teve a fala da professora Priscila Botrel, que mostrou, conversou com nós, com a gente, a respeito dessa possibilidade ou de técnicas que podem ajudar na apresentação, e a gente colocou essa apresentação naquele dia antes, justamente para depois a gente fazer uma comparação baseado no princípio que a gente está aqui num processo de aprendizado. Então, a primeira coisa que eu quero combinar com vocês é que quando a gente faz uma avaliação e como a gente fez aquela conversa pós as apresentações de vocês, a gente tem que lembrar que nós estamos num processo de aprendizado, e no processo de aprendizado é a hora justamente que a gente tem de levantar as críticas, de levantar os pontos para que a gente discuta, quando se dá a possibilidade de discussão, e ao se discutir, a gente avalie se é possível fazer alguma mudança, considerando a experiência de cada um. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso, que naquele dia pode algumas pessoas ter até interpretado que às vezes eu fiz muitas críticas ou puxei alguns pontos, justamente foi intencional para que a gente tivesse aquela discussão, e depois, com quem eu tive a oportunidade no sábado de conversar, alguns pontos a gente alinhou. Então, aquela discussão ela iria bem maior do que aquela que tivemos, se a gente tivesse oportunidade, porque ela foi baseada em muitos dos conceitos técnicos que estavam envoltos na disciplina que vocês estavam trabalhando, que é ESG, o nome mais bonito, mas na minha época de empresa a gente chamava só de sustentabilidade. Então, eu peço a desculpa se alguém ficou ofendido com a forma, com algum ponto, mas o intuito era esse que eu mencionei, que é gerar uma discussão em cima de pontos, tá certo? De aspectos técnicos relacionados à disciplina. E eu fiquei devendo para vocês questões relativas à própria apresentação. Então, o que a gente vai falar hoje aqui dentro dessa programação desta aula? A gente tem um primeiro momento que vamos trabalhar esses aspectos, relembrar os aspectos que a gente tem que se posicionar para uma boa apresentação, para um bom treinamento, isso não só para questões científicas, mas também gerencial ou dentro de empresa. E um segundo momento, a gente vai tratar especificamente de questão, problema, hipótese, e aí a gente começa a colocar a mão na massa para que a gente vá definir o TCC. Então, a nossa programação para hoje é isso. Léo, você ergueu a mão, pode falar, fica à vontade. Professor, com licença, só um minutinho aí, não querendo tomar o tempo da aula, não sei quem questionou, se alguém ficou chateado com isso, mas ESG está vinculado à sustentabilidade como uma ferramenta a mais para atingir a sustentabilidade, viu? A sustentabilidade está além disso. Então, a ferramenta igual a ferramenta ESG, né? As certificações, as verificações, os protocolos são meios para se atingir a sustentabilidade. E tem pessoas que são sustentáveis e nem seguem esses parâmetros. Então, só para que fique bem claro, eu não sei como que isso chegou até o senhor aí, mas
fica tranquilo que está tudo certo, viu? Não, mas nesse aspecto específico, Léo, eu mencionei que quando eu trabalhava em empresa, não se falava a expressão ESG, se falava só em sustentabilidade. O meu pedido de desculpa e de esclarecimento é mais sobre os termos que a gente foi discutir nos questionamentos que eu fiz relativo à apresentação dos grupos. Ah, entendi. Então, até desculpa, porque de forma rápida aí, o termo ESG, a primeira vez que ele foi usado foi na Europa, em 2008. Na época, Uhum. como o Brasil é um país da América, né, sul-americano, e a gente segue muito o que os Estados Unidos sempre impõe, sempre faz, nessa mesma época, os Estados Unidos achou, entre aspas, um negócio meio bobo, essa questão dessa sigla, como implementar, não é a cultura, era outra, e eles preferiram padronizar a qualidade de alimento deles com ISOs e certificações. Aí o Brasil veio nesse embalo, por isso que o termo ESG demorou um pouco para chegar aqui. Então, da nossa época mais antiga, assim, a qual eu faço parte também de trabalhos sustentáveis, a gente usou o termo sustentabilidade muito tempo. Eu usava as ferramentas para o café, principalmente, que é a minha área de conhecimento, certificações e protocolos de sustentabilidade para campo, né? E o ESG ele veio agora com esse boom no Brasil, né, com toda essa globalização, um dos maiores compradores de café do mundo é o Parque Europeu, e aí veio com tudo, mas essa diferenciação é até bacana para o pessoal, tá? Saber que ESG é uma ferramenta, tá, pessoal, para atingir a sustentabilidade, igual uma certificação, igual uma ISO, igual uma padronização, igual um procedimento, enfim, igual um protocolo. Não, é isso mesmo, Léo. E aí é só para a gente falar com todos, bate muito o que o Léo falou, porque quando eu falo da minha época que trabalhava em empresa, eu estou falando de 2008 até 2016, que foi o período que eu estive trabalhando dentro de uma multinacional que tinha sede no Rio, mas a gente tinha fazendas localizadas em 5 estados diferentes. E aí a gente tratava a sustentabilidade, o termo era usado, era só sustentabilidade, mas ela tem muito isso vai de encontro, Léo, se você lembrar de uma das perguntas que eu fiz, de novo, que era só provocação, quando eu perguntei assim, qual seria a necessidade dessa certificação, se a gente cumpre lei ambiental na área agrária, se a gente cumpre a lei de resíduos, que era o que a gente focava mais nessa época, nesse período. Então, foi só provocações, mas bate até com essa data que você coloca, Léo, sobre isso chegou aqui no Brasil um pouco depois, veio forte, mudou muito a teoria, mas a essência é praticamente a mesma coisa. Show de bola, obrigado e desculpa aí se eu interferir de forma negativa aí, a intenção é boa, até para padronizar com todo mundo aí que não teve essa vivência aí que nós tivemos. Não, é perfeito. Eu acho que a pós é isso. O objetivo da nossa disciplina aqui é produzir o projeto, agora nesse modo, produzir o projeto de TCC, mas eu acho que essas conversas, quando ela é produtiva, elas podem perfeitamente acontecer e eu acho que deixa até um pouco menos chato. Vocês lembram desde que eu falei lá do começo, né? Essas 3 disciplinas que eu peguei aqui com vocês vão ter momentos que não vão nem querer pensar no meu nome. Então, eu espero consertar tudo isso, que eu vou pegar uma disciplina bacana com vocês, que é um pouco de clima. E, inclusive, eu estava dando aula agora de irrigação para agronomia. A gente estava falando sobre clima, que aí é um assunto que a gente gosta mais. Só que importante a gente também treinar e não só treinar o que a gente gosta, e a gente está numa turma grande, a gente tem uma turma que tem gostos diferentes, e como eu já coloquei, só vou repetir aqui, a intenção de ter esses 3 módulos desta disciplina de TCC 1, 2, 3, é a gente não chegar com as calças na mão, usando uma expressão aí bem rústica, no final da pós, e a gente ter uma taxa de sucesso que a minha meta é 100% de TCC defendido, TCC apresentado e defendido lá no final do módulo 3. Então, o que a gente começa falando, se alguém quiser colocar
algum ponto, fica à vontade, levanta a mão. A gente, como eu sempre falo, aqui, aula de pós, a gente tende mais a conversar do que a gente ter palestras únicas. Teles, fica à vontade. Professor, o TCC é individual, não é isso? Isso. Nós somos em 40 e pouco. Como é que vai ser no dia da apresentação? Isso já está definido? Não está completamente definido, porque a gente tem uma certa liberdade para trabalhar com isso, e a gente tem algumas correlação com a própria Colchupé, do que ela é pedida, ou se tem uma participação de diretoria que quer participar desse momento, que é o momento final, né, de fechamento de uma pós, e aí essa informação ela chegou um pouco depois do momento que a gente definiu que seria individual, porque eu entendo que aonde você quer chegar, que é o seguinte: nós temos 40 pessoas, nós começamos com 45, temos 4 desistências e desligamentos, hoje estamos com 41, frequente, e vamos dividir tempo para 41 apresentações, a gente tem aí uma quantidade considerável de tempo. Se pensar que a gente vai ter participação de diretoria, isso seria um empecilho, porque ele não tem tempo para todo mundo fazer. A pós que a gente se baseou, que é uma pós que ela é dada também em company, no mesmo sistema, mas com a Polícia Militar, eles fazem um esquema, e não estou dizendo que vai ser esse, mas faz um esquema de apresentação de 10 minutos, 5 minutos de pergunta, contabilizando 20 em 20 minutos, faz 2 dias ali de apresentação direta, e é nesse formato que a gente tinha pensado. Mas eu vou ainda definir isso com a própria participação da Colchupé, como nós vamos fazer, mas, a princípio, eu acho que 10 minutos e 5 é muito pouco. Então, eu acho que tinha que ser um pouco mais para essa defesa. Porque se você pensar em apresentação, a gente tem... a gente pensar ali de quantos minutos você vai falar, apresentar um trabalho que você desenvolveu em 10 minutos, você não fala mais nada do que o resumo, tá? É verdade. Eu acho que pergunto também porque eu queria... A minha dúvida era isso, obviamente, mas também saber se foi uma exigência da Colchupé que fosse individual, e até porque TCC de pós não é obrigatório, né? Tem TCC que a gente faz e só entrega e depois é avaliado, sem defesa, né? Isso, mas não é obrigatório, mas a partir do momento que está no PCC, Projeto de Conclusão do Curso, ele torna-se obrigatório. A gente não pode modificar, não pode, entre aspas, para modificar algo que está dentro do PCC, Projeto Pedagógico do Curso, que foi aprovado, que vai para o MEC, que serve de base de registro para a certificação de vocês, a gente tem que fazer isso, passar pelas câmaras, justificar e mudar. Então, eu não vejo a possibilidade, mas eu estava esperando vocês falar para não partir de mim, que eu acho que pode ser uma possibilidade da gente resolver isso, vocês como aluno formar aí uma maioria, solicitar que isso possa ser feito em dupla, diminuir a metade do tempo de apresentação, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Desde a aula passada eu estou com isso em mente, não gostaria de eu falar isso para vocês, mas eu acho que é uma possibilidade, porque dentro do PPC não está especificado, seria um caminho mais fácil da gente ter uma simplificação desse processo. Só que aí isso muda muito a dinâmica, inclusive, do que a gente começa a falar hoje, e para quem já entrou lá na plataforma, eu já coloco o primeiro formulário para incentivar vocês a colocar a questão, problema e a hipótese, que é o foco da segunda parte hoje da nossa conversa. Certo? Então, assim, Matheus, eu não sei... Oi, Laércio, pode falar. Desculpa um minutinho, acho que tem gente aí tentando acessar, não está conseguindo. Você tem que dar ok aí.
Aqui para mim não aparece ninguém não, Laércio. Eu tô com a tela aqui em mente. Enquanto eu não mudo de tela, não compartilho, eu consigo ver. E É a aqui não está. Júvia, ela até pediu no grupo. É a Júvia que está tentando entrar, ela pediu no grupo para alguém aceitar ela. Mas para mim não aparece como. Pede para ela te sair e entrar de novo, fazendo um favor, mas não aparece aqui pedidos de pessoas tentando entrar. Já falou para ela aqui no grupo. Tá bom. Eu estou aqui olhando essa. Está aparecendo para vocês a descrição de legenda? Aqui para mim não, viu, professor? No meu também não, a não ser que tem que fazer alguma coisa aqui, mas... Aqui no Teams? Para mim Ah, está perdão, mas aparecendo. o meu não está com a legenda ativa. Agora que eu ativei, foi. Isso, é isso que eu ia falar para vocês. Dentro desses 3 pontinhos, você clica nele, vai em configurações e ativa a legenda. Isso partiu de uma conversa que a gente teve com um de vocês, que ficava, nem foi direto para mim, mas algumas falas que ficam um pouco fora do microfone, e a legenda ajuda a quem tem com problema de som e consegue acompanhar. Só que eu perguntei agora especificamente porque isso aqui vai dizer quanto a gente come palavras na fala, a gente não conjuga o verbo corretamente, né? Então, expõe bastante a gente, né? Mas eu não tenho problema com isso, não. É só um comentário. Júvia, tá tudo certo agora? Conseguiu entrar? Está nos ouvindo? Sim, professor, obrigada, tudo certo. Então tá bom. É que para mim não estava aparecendo, por isso que eu pedi para vocês cancelar e pedir novamente. Beleza, o Rafael me mandou outro link aqui, deu certinho, obrigada. Teles, outra coisa, também ainda não acostumei com isso, não. Quando fica aparecendo aqui, eu fico tentando ler, e aí o cérebro nosso, às vezes, não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Segunda programação nossa, eu fiquei de passar para vocês, baseado na fala da professora Priscila, baseado nos estudos sobre a apresentação, e aí agora não mais envolvendo questões técnicas, que a gente ficaria com muito tempo, sobre a apresentação em si, que é parte também desse TCC, essa defesa, e não só disso, também de outra possibilidade, esse treinamento de se falar em público. Então, para a gente só relembrar, basicamente, não com tanto detalhe que a Priscila nos colocou, mas ela falar em público, ela passa por alguns elementos, e esses elementos que a gente pode prestar atenção e depois a gente pode tentar melhorar. E aí, só para relembrar, os elementos que ela colocou para a gente foi imagem pessoal, postura, autoconfiança, melhorar a expressão de ideias e vencer o medo de falar em público. E aí, lógico que a gente não tem lembrar, mas eu estou com a apresentação dela aqui e está disponível também lá dentro da plataforma que eu coloquei na semana 1. A gente pensar, eu achei interessante ver que isso é em formato de pirâmide, né? Então, a gente coloca, na leitura que eu fiz do slide da professora, eu comecei da ponta da pirâmide, justamente intencional, porque a gente pensa que imagem pessoal é o primeiro fator. Mas se a gente olhar para o slide, a gente vê que a base da pirâmide, ela está no medo de falar em público, depois vem seguido pela expressão, melhorar a expressão de ideias, melhorar a autoconfiança, melhorar a postura, e aí a imagem pessoal está lá no topo da pirâmide. E aí, se a gente pensar que o que sustenta a pirâmide é base, a gente começa a entender que
O medo de falar em público, ele paralisa, ele é real e ele vai condicionar. Se eu tenho uma base, pensa em construções, se eu tenho uma base ruim, todo o resto está comprometido, né? Então, como que supera o medo de falar em público? Falando. E isso, acho que a Priscila colocou isso bem claro lá, de que ela mesma desenvolveu isso, se desenvolveu estudando, se arriscando. E eu quero voltar nesse tópico com vocês. Arriscando é a forma de se treinar. Colocando a tapa, é para me fazer, eu vou lá e faço. Pode não ficar perfeito, às vezes nunca vai ficar, mas se a gente prestar atenção na gente, a gente vai melhorando e vai tomando conta de alguns processos. E aí eu vou contar para vocês aqui uma questão até bem pessoal, que foi lá em 2003, quando eu estava ainda na graduação em Viçosa, primeiro ano, calouro, entrei na universidade já um pouquinho mais velho, mas entrei numa universidade muito grande, que é a Universidade Federal de Viçosa, e eu sempre fui de entrar nas coisas meio sem saber. Entrei dentro de uma associação do CREA Júnior, para quem conhece, e, na sequência, fui chamado para falar em público, para apresentar, e não me contaram quem era o público, não me contaram o que estava para acontecer. Eu cheguei conhecendo o que eu ia, sabendo o que eu ia falar, mas quando veio o público, eu tive uma crise. E esta crise, hoje, a gente consegue dar nomes melhores, que é crise de ansiedade, só que, nesse momento, eu lembrei e eu consegui fazer o seguinte, você controlar a respiração, você ficar... funcionou para mim instintivamente e depois a gente verifica que são, hoje, técnicas repassadas. Então, medo de falar em público, como é que a gente vai... tentar melhorar? Primeiro, autoconhecendo, e para se autoconhecer, você tem que se expor. Então, primeiro, a questão sempre da base da nossa pirâmide é se autoconhecer e tentar melhorar esse parâmetro. Voltando no caso específico, essa crise de ansiedade que provoca ali as mãos frias, ela foi seguida de uma dor de barriga terrível, tive que sair, já era para entrar, eu tive que sair ao banheiro. Nesse meio termo, eu consegui me acalmar, e esse acalmar, aí ele foi ouvindo a respiração e colocando a mão em superfícies aconchegantes. Se a gente quem tem esse problema, aqui não é uma disciplina voltada para autoconhecimento, mas busque saber o que lhe traz para o centro, porque não é à toa que está na base esse medo de falar em público. Se você não sente confortável, você não consegue fazer um planejamento mental do que você vai falar. E isso eu só vim a descobrir depois dando aula há algum tempo. A aula, ela só vai fazer sentido, e se vocês observarem lá na apresentação da Priscila, ela coloca isso, que eu tenho que ter introdução, tenho que ter desenvolvimento e tenho que ter fechamento. Eu só consigo fazer isso se eu souber o conteúdo que vai ser colocado, se eu planejar e estudar, mas nada disso, saber o conteúdo, planejar e estudar, vai adiantar se eu estiver nervoso a ponto de não conseguir estar falando aqui com vocês sobre um assunto e o meu cérebro está pensando no andar, no desenrolar desse tempo, desse planejamento. Então, aquele momento de um pouco acelerar, aquele momento de decidir, isso não é tão importante, porque eu tenho que focar em outro momento. Aquela percepção da plateia, que aqui, infelizmente, eu não consigo ter, exceto quando algum de vocês se propõe a falar, mas quando a gente está cara a cara, isso é bem mais tranquilo, que ajuda você planejar, você perceber
tão quanto aquelas plateias, seja alunos, seja aí colegas de trabalho, ou no caso que vocês vão fazer, que é a própria banca, você sentir que aquele assunto está sendo absorvido. E isso é muito mais para a questão de professores. Então, perguntar não é a única forma de você sentir que a plateia está está entendendo. E aí eu lembro da fala da Priscila, que geralmente a palestra ou a defesa é diferente de uma aula, porque a aula permite essa parada, essa comunicação. Mas, quando você está fazendo uma defesa ou está fazendo uma apresentação, tem formas, quando você tem calma, você domina aquilo, você tem planejamento, você sentir se aquilo foi percebido ou não pelo pessoal que está ali acompanhando. E aí, esse é o primeiro ponto que eu já agora volto ao que eu planejei de falar com vocês sobre as apresentações. Então, foi o sorteio. O sorteio ele é uma forma de fazer com que todo mundo se prepare, nem sempre funciona, mas ele é aplicado cotidianamente, isso traz maior participação. Eu uso com os alunos de graduação, porque eu sei que fazer trabalho em grupo, apesar de sempre os alunos pedirem, nem sempre é algo produtivo, sempre tem um que faz muito mais coisas do que outros, e aí um se dedica mais. Quando você faz o sorteio para apresentar, você coloca ali, expõe o grupo inteiro a uma possibilidade de ter uma avaliação não tão boa como teria capacidade se foi outra pessoa que se dedicou mais. Então, é uma forma de tentar equilibrar. Nesse quesito, que eu estou falando ali ainda de medo de falar em público, e falei sobre o planejamento de uma apresentação, eu vejo que foi a primeira questão que eu vi as regras. E isso vale de forma geral para o TCC, nós vamos ter regras para apresentação, vale para uma apresentação em uma reunião, e vale para uma defesa ou outras possibilidades. Se existe regra, a gente tem que pensar e tentar cumprir elas. Quando eu perguntei para a professora Agda qual era as regras da apresentação, ela me falou que era de 20 a 25 minutos. Então, como ali naquele momento eu fui colocado numa posição muito fácil de que é avaliar, eu fui anotando os tempos de apresentação de todos os grupos. Eu estou aqui com a colinha, né, que eu fui anotando aquele dia. Se a gente perceber, e eu não vou citar nem número de grupo quando eu falar especificamente, justamente para que não é o foco, mas dos 5, apenas um grupo atingiu o tempo de 20 minutos. E aí temos um grupo que falou com 10 minutos, outro com 7, outro grupo com 14 e o outro com 16, e esse grupo que eu estou dizendo foi em 20 minutos. Se a gente pensar, mas Matheus, você está falando de uma reunião que eu tenho que apresentar um produto, tenho que apresentar um resultado, apresentar um relatório. Você imagina que se você programa com a diretoria e você diz para ele que você vai fazer essa apresentação em 30 minutos e você faz em 6, faz em 7, faz em 14. Pode ser que se você fez uma apresentação maravilhosa, ali ele até releve, mas de forma geral não pegue bem. Quando você está fazendo algo oficial, e aí a gente pensa em área acadêmica, esse é critério de eliminação, para menos e para mais. Para mais, em concurso público, às vezes é permitido dizer você finalizou quando bate o tempo na margem superior. Se a pessoa continuar a falar, ela é eliminada. Mas se ela não atingir a margem inferior, e por isso normalmente tem esse range, né, essa diferença, no caso da apresentação de vocês, de 20 a 25, se não atingiu os 20, a pessoa é eliminada.
Estou falando em questão de concurso público, que não é o caso de vocês agora, mas pode vir a ser. Então, o primeiro ponto, de forma geral, das apresentações que eu quero trabalhar, comentar com vocês, se atentem às regras do jogo. E isso vale para a apresentação, mas vale para muitas outras coisas. Eu mencionei concurso público. Normalmente, as pessoas morrem de estudar, mas não se atenta às regras do jogo. Vou citar novamente aí questão pessoal. Quando eu passei no concurso, que eu resolvi sair da empresa e me tornar um funcionário federal, fazer concurso para ser professor, a primeira coisa que eu me atentei os editais anteriores, não tinha concurso aberto, eu fiz um planejamento, vou pedir demissão, vou ficar 2 anos, entrar no mestrado, se eu não conseguir passar, volto para a empresa. Se a gente estivesse conversando aí, pessoal, eu uso outra expressão, mas aqui eu não posso dizê-la, mas a minha questão foi, vou me preparar para isso. O que eu fiz? Peguei os editais anteriores, não tinha nenhum aberto para a minha área, eu sou engenheiro agrícola, não é agrônomo, que tem uma gama de vagas maiores, peguei pelo menos 5 editais, vi o que tinha muito de comum, entendi a regra do jogo, como que ia ser pontuado, quais as direções de cada banca, quando era feita pelo próprio instituto, pela própria universidade, se era banca que é contratada para isso, quais eram as características daquelas provas, e fui vendo onde eu poderia melhorar em cada um desses itens para que eu me tornasse competitivo. Isso me trouxe a vantagem de ser mais competitivo. Eu não consigo controlar o que os outros que estão competindo estão fazendo comigo, mas isso traz maior competitividade para mim. Se a gente pensar aqui na apresentação, então, sobre esse item de planejamento, o que eu percebi? Faltou o grupo sentar e dizer, olha, nós vamos fazer, independente seja fulano, ciclano ou beltrana, que vai apresentar, a gente vai seguir esse escopo. E é justamente onde o slide aparece, que vem o segundo comentário que a gente percebe que muitas pessoas leram slides. O que isso nem é ferramenta de apresentação, nem estava na apresentação da Priscila em si, mas a sensação para quem está sentado, vendo alguém apresentar algo, e essa pessoa ela vira e vai ler o slide, ou ela pega o celular e lê o slide, ela traz sensação de desconforto. Então, isso é ruim, isso mostra uma coisa que pode não ser verdade, que é despreparo. Mostra o despreparo, não quer dizer que esteja despreparado, certo? Volta ali, de novo, no medo de apresentação em público, que é aquele momento de insegurança. Se você controla melhor essa insegurança, você consegue fazer os mapas mentais do que vai ser dito, e isso não quer dizer que você não possa olhar na guia. O slide, ele é um guia, ele não é para ser lido, ele é para te lembrar do que você tem que falar na sequência que você planejou. Então, treino. Para isso, não tem outra forma do que treinar. E treinar em frente ao espelho, na minha época, né, que eu tentei fazer isso, hoje a gente liga aqui o Google Meet, liga o celular, grava, e a própria Priscila falou isso também, quando você se vê numa apresentação, isso faz com que o seu cérebro aponte imediatamente os problemas, e eu faço muito isso, desde lá da pandemia, que nós fomos obrigados a gravar as aulas de uma forma muito rápida, né, sem preparo, que eu gastei muito tempo para conseguir visualizar essas aulas gravadas. E por quê? Porque os defeitos na fala aparecem muito mais
altos, né? Isso dói mais para a gente quando está vendo uma apresentação própria. Então, tempo, leitura de slide e alguns casos aí já em menor quantidade, a apresentação, em algumas apresentações tinha texto. Mesmo que eu, apresentador, não leia o texto, ele gera para quem está na plateia a vontade de ler aquele texto grande, diferente do tópico, diferente da figura, que você tem a visão generalista. Quando tem texto, e o texto ali, eu foco, o leitor pode focar a sua concentração na leitura e não no apresentador. Então, isso pode contar negativamente na sensação de se ter uma boa apresentação. Em alguns casos, apareceu esses textos maiores, e aí, de novo, só consegue diminuir o texto a partir do momento que eu vou treinar. Uma outra dica que é você fazer destaque nas palavras do texto. E aí é mais para o apresentador, ele não combate essa necessidade de quem está assistindo ler o texto, mas pelo menos ele evita que você leia aquele parágrafo inteiro. Então eu uso isso, até fiz questão de colocar hoje, quando a gente for definir ali questão, problema e hipótese, eu pego a palavra-chave daquela frase e muda a cor. Não precisa nem saber trabalhar no Canvas, no Notebook LM ou outras ferramentas, Canvas, para fazer apresentações bonitas, fazer grandes esquemas, mas se você ali dentro do PowerPoint mudar a cor de uma palavra dentro de uma frase, ajuda muito o apresentador nessa de não ter a necessidade de ler para saber o que ele vai fazer nessa sequência. Vocês estão acompanhando, estão quietinhos, discordam, concordam, querem relatar? Alguém quer colocar alguma coisa? Professor, sobre a questão de ferramentas de apresentação, a gente até tem, a gente usou a ferramenta depois, né? O problema é que se tiver que mandar por PDF ou PowerPoint, tem que pagar aí um dinheirinho aí para o site liberar, né? Que a ferramenta chama Prezi, que ela é como se fosse um PowerPoint desenvolvido por psicólogos para retenção de atenção, né? Que ela faz uma transição não lateral, né? Faz uma transição de movimento. Então isso é como se fosse aquele falar de dedo, aquele ei, né? Chamar atenção no meio da apresentação sem verbalizar isso, né? Então, como que fica aí para os colegas também como uma dica, né, de apresentação. Eu, depois de muitos anos, né, eu usei ele, fazia muitos anos que eu não usava, e eu lembrei, falei, poxa, eu vou, né, junto com o meu grupo aí, falei, ô pessoal, vamos tentar montar nessa ferramenta e tal. O pessoal apoiou a ideia aí, né, e assim, eu até fiquei muito surpreso, porque hoje em dia ele já tem até uma inteligência artificial integrada. Eu sou da época ainda que nem tinha, era de outra forma. Mas lá hoje no PowerPoint também tem aquelas formas de transicionar, né? Que é relacionada à mudança, não criar a mudança abrupta de um item para outro, né? Então, mas a grande diferença do Prezi com relação ao PowerPoint normal é que as transições do PowerPoint, elas são sempre laterais, né? Ou dissolve, ou folheta, ou sobe, mas são sempre laterais. As movimentações do Prezi, elas são como se tivesse um painel de fundo e ela faz um deslocamento de câmera, né? E aí, isso assim, né, ele dá como se fosse um refresh no nosso cérebro, né? Porque assim, depois de mais ou menos 7 minutos, é natural que a gente perca a atenção, né? Vai diminuindo o ponto de concentração nosso. Então, quando você dá essa passada, é como se fosse um refresh, né? Você tá como se fosse reiniciando aquilo ali, né? Esse ponto de atenção, e aí, né, facilita aí para conduzir uma apresentação com o público mais focado, né? Isso, eu concordo, Matheus. Eu acho que essas ferramentas elas trabalham
um ponto além do que a gente está falando é quando você busca uma excelência, né? Você está já, vamos chamar, no nível lá em cima, e aí ela vai funcionar muito bem. Aí a gente pode pensar em coisas para melhorar muito mais. Não que eu não concorde que seja importante, eu acho que é muito importante, mas você tem escalas, né? Você tem processos, e aí a gente está falando bem do básico. Mas, além do que você colocou, e colocou muito bem, obrigado por compartilhar, tem uma outra questão que, por que fala-se de regra e em concurso, geralmente as apresentações são de 40 minutos? Porque também tem estudos de que as pessoas não conseguem prestar atenção sem fazer interação por mais de 40 minutos. Então, dentro de aula, e aí é ferramenta de didática, a gente é instruído a fazer provocações de tempos em tempos, porque a partir de 40 minutos, focado em uma única pessoa ou num único assunto, o cérebro automaticamente tende a desviar e pensar em outras situações. Como hoje está acontecendo aqui agora, eu estou lendo toda hora aqui a descrição da legenda, eu falei o cérebro e se escreveu aqui o cego. Então, você começa a desviar de um ponto para outro. Ariovaldo. Matheus, em relação a... Tá me ouvindo bem? Tô. Em relação às apresentações aí e o tempo, eu acredito que o pessoal, a gente ainda não está conseguindo conciliar tudo a tarefa do dia a dia, a disciplina em si e mais o pessoal. Então acaba ficando muito corrido, e aí provavelmente a gente precisa dedicar um pouco mais para conseguir entregar aí as apresentações mais a contento. Mas eu acho que tem acumulado muito, e aí essa semana que teve a apresentação é uma semana que a gente tem as DCs aí, os encontros, todo mundo envolvido. Então, talvez possa ser um ponto também de acúmulo de tarefas, e faltou um pouco mais de dedicação. Eu acredito que a gente pode ter ficado um pouco mais disperso em relação a isso. Não, eu concordo com você, Valdir. Além do mais, foi a primeira apresentação desse grupo, correto? Foi a primeira oportunidade na qual vocês fizeram a apresentação, certo? Sim. E é justamente por isso que a gente juntou com a disciplina de TCC e juntou com a fala da Priscila, e baseado no que eu comecei a falar hoje, a gente está para treinar, e todos os comentários que a gente pedir permissão para vocês para falar aqui, no sentido da gente tentar aprimorar. E eu vejo, assim, é um grande desafio se fazer pós à noite, final de semana, ainda mais vinculado à empresa na qual vocês estão com um vínculo empregatício, porque isso gera também uma tensão. Para nós, professor, traz uma vantagem, que traz um maior comprometimento, mas para vocês gera uma tensão que pode colaborar com esse fato. Mas eu queria só repetir uma coisa para vocês, que eu falo para meus alunos de TCC da graduação, e inclusive falei isso hoje para a Lohane, que está começando a escrever o TCC dela, está no último ano de agronomia, que é o seguinte: eu vou brigar com você até 1 minuto antes de você começar a defender. A partir do momento que eu permitir que você vá para a defesa, meu nome está junto, e a partir daquele momento não é você defendendo, somos nós. Então, o que eu falo assim, treino é treino, jogo é jogo, e a hora da gente errar, a hora da gente conversar, tentar se acertar, é essa. Ali no final, na defesa, no dia que você for chamado a fazer uma apresentação, aquilo ali é do jeito que está, calma o coração, sente que você está preparado e vai. E aí, se você tiver fontes, como no caso aqui dos nossos TCC, quando os meus alunos de TCC vão para a defesa, ele não vai, nós vamos,
e, nesse caso, já teve até conversas muito longas na banca, de discussões de quesito técnico, por isso. Então, jogo é jogo, mas nós estamos no treino. E esses processos, eu não sei como que a professora Águida vai fazer avaliação em termos de número, mas eu tenho certeza que ela vai levar em consideração o processo de vocês vocês trabalharem e estudarem ao mesmo tempo, vai levar em consideração que é a primeira apresentação, então eu acho que nesse sentido vocês fiquem tranquilos, certo? Eu acho que sobre esse ponto, e pensando em termos de planejamento da nossa disciplina, era esses fatores, não sei se eu contribuí com vocês, mas só para a gente resumir e finalizar esse tópico, lembrando da nossa pirâmide de fatores, primeiro deles, a gente venceu o medo de falar em público, que vai permitir com que eu tenha calma de planejar a fala. E, a partir disso, a gente estudar. Sem estudar um tema, a gente não vai ter sorte o tempo todo. Tem apresentações que a gente vai fazer sem preparo, que a gente vai falar que faz com o pé nas costas, que é aquele assunto que você domina completamente, que é aquele assunto que você está acostumado, você não vai precisar estudar para todas as apresentações, mas porque você já estudou antes. Então, isso, salvo se alguém tiver argumento para discordar comigo, não existe uma apresentação bem-sucedida sem estudo prévio. E o que é o estudo prévio? Ele pode ser ali dias antes, horas antes, ou o acúmulo de informação, de conhecimento que você traz sobre aquele assunto que vai ser colocado. Então, o que eu vejo muito é pessoas que normalmente têm mais habilidade para ter autocontrole, para falar em público, se dando muito bem em apresentações, mas não necessariamente ele vai conseguir falar o que é o objetivo daquela apresentação. E aí pode ter caso que ele não consiga se dar bem, e vai de encontro ao último ponto que eu quero colocar com vocês, que é quando a Priscila ela usou a expressão de se fazer show em apresentação. E aí a gente tem que diferir o que era uma apresentação mais técnica do que são apresentações que elas vão acontecer de forma mais esporádica, com um público muito direcionado. Vejo isso, por exemplo, em dias de campo, quando a gente convida os produtores, e aproveito já para fazer propaganda, vamos ter um dia de campo aqui que se chama Seja Doutor do Seu Cafezal. A gente treina os alunos para que eles façam essas apresentações. São para grupos pequenos, seleciona, fazem estações, e eu acho que é o dia a dia de boa parte de quem trabalha na área técnica no campo. Às vezes, nesse momento, a gente precisa fazer show. Eu vou usar essa expressão, tá? Mas eu explico para não dar mal entendimento. Que é você realmente chamar a atenção do produtor, daquela pessoa que não está acostumada a acompanhar. Às vezes tem criança no meio, às vezes você tem idoso, você não tem um público que ele é fixo para aquele objetivo. Então, não necessariamente o conteúdo técnico é o mais importante. Às vezes, uma troca ali com um produtor vai gerar uma informação, vai trazer uma informação que agrega muito mais do que foi preparado, foi dito. Então, nesses casos, a gente trazer aquele que foi falado como show, de se fazer, às vezes, colocar uma piada ou fazer uma brincadeira durante a apresentação, ela é muito válida, ela até às vezes em caso, traz um conforto muito grande para quem está assistindo. Numa aula, numa sala de aula, um pouco menos,
mas também isso vai fazer com que a sensação da plateia seja mais confortável. Mas quando eu estou numa apresentação com regras, público e assunto definido, tem que se mostrar um pouco mais de seriedade. E aí, às vezes, a gente percebe, sem nomes, logicamente não, mas que naquele momento ali da apresentação, em alguns pontos específicos, faltou essa interpretação de que era uma apresentação técnica de um assunto determinado para um público específico. E aí, quando você entra para esse lado do show, você acaba esquecendo, às vezes, e não foi o caso, nesse caso foi muito bom, mas você pode correr o risco maior de você perder a linha, o fio da meada. Conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Esse é o último ponto. Comentários? Tudo tranquilo? Vamos tomar uma água, 2 minutos aqui, eu só vou compartilhar com vocês a segunda parte da nossa fala de hoje, para que a gente dê sequência, tudo bem? São 8 horas, a gente tem mais aí uns 30 minutos, né, para não ir até 8h40, lembro da reclamação do Teres, faz muito sentido, 20 minutos não dá para jantar, a gente tenta terminar um pouquinho mais cedo, mas só quem quiser tomar uma água, vou compartilhar aqui com vocês a tela para que a gente discuta essa questão do problema, questão da hipótese, e a gente começa a trabalhar especificamente com o nosso TCC, e você já viu que eu estou usando a expressão nosso, e é justamente isso. A partir do momento que eu entrei nessas 3 fases, nós estamos juntos, vamos construir esse TCC de forma aí mais equilibrada possível, tá certo? 2 minutinhos, eu volto aqui com vocês. Vamos lá? Deu tempo de pegar um copo d'água? Então, vamos retomar a linha de raciocínio. Nós findamos, então, essa parte que era mais voltada para a apresentação, mas retomamos ao TCC, ao objetivo dessa disciplina, que não é um conhecimento específico para ser discutido, e sim o objetivo da disciplina é construir um projeto de TCC, e aí a gente já falou no nosso primeiro encontro sobre alguns conceitos de projeto, mas a gente lembra que quando se fala de projetos, tem que ficar muito claro de que existem diferentes projetos e que o projeto científico ele tem critérios, trabalhamos isso em questão de formatação na primeira disciplina, mas aqui, agora, nós vamos começar a colocar em prática o que seria o que será o nosso grande projeto, independente aí se a gente conseguir fazer essa movimentação em termos de ser em dupla, o que é uma possibilidade, mas nós precisamos começar a construir. E como é que nós vamos construir esse projeto? Primeiro, a gente pensando ou analisando a nossa realidade, o nosso entorno, vendo o que a gente enxerga que é um problema.
E isso é muito genérico. Então, a gente vai analisar não só a realidade dentro do trabalho, no dia a dia, nos processos operacionais, que pode gerar uma resolução ou gerar uma solução. E para isso acontecer e ter sucesso em termos de um trabalho de conclusão de curso, a gente tem método específico e é um método de validação científica que a gente vai tentar colaborar com vocês agora nessa fase de projeto. Então, o que eu quero hoje que vocês pensem, e eu coloquei lá na plataforma até na próxima semana, até a próxima terça, aí vocês começarem a pensar em qual vai ser o problema que eu quero resolver. E isso, ele pode ser feito através de observação, pode ser feito através de casos reais, pode ser feito através de leitura, pode ser feito a observação, e ele parte pelo estabelecimento, então, do primeiro ponto, que é, dentro de projeto, a gente entender qual é o problema. A partir dele se estabelece hipótese, e com essa questão, problema, hipótese, a gente traça objetivos e metas. Diferença entre essas expressões estão colocadas aqui nessa apresentação de hoje, mas o nosso foco aqui é a gente pensar que é muito diverso e a gente pode ter várias áreas. Então, o que eu quero que vocês exercitem nessa semana para começar a escrever o projeto? A gente pensar, tenho ideia, tenho problema, mas esse problema ele pode ser resolvido no meu nível de conhecimento, no meu nível de recurso disponível, lembrando que ele precisa ser feito de forma controlada e através de uma metodologia. E aí, se a gente for estudar como se desenvolve questões de projeto, como se desenvolve questões, isso vai trazer alguns pontos. Tem metodologia que fala em respeito de você fazer investigação, mas a nossa meta aqui hoje é a gente tentar passar por esse caminho. Tá certo? Tranquilo? Não dormiram não, né? Então aí comigo. Se eu não ouvi o barulho como eu ouvi agora, de alguém pedindo para entrar, por favor, alguém liga o microfone e me chama, porque quando eu estou no modo de apresentação, eu não consigo visualizar, tá certo? Então, só para reforçar, usando aqui o notebook LM, esses esquemas que eu acho muito bonito, eu estou colocando essa primeira parte aqui com alguns esquemas para fixar. Por que o método científico, a investigação, ele tem que ser diferente ou ele busca ser diferente do senso comum? Porque o senso comum, e aí tem envolto a discussão até mesmo de ética, ele é baseado no acúmulo de experiência que é individual. E o método, ele é baseado no acúmulo de experiências que pode ser individual, mas na maior parte é coletiva, e que ele pode ser refeito, ele pode ser reconstruído. Então, se a gente pensar em senso comum, tem muitos problemas que estão no nosso entorno que sempre funcionou assim, e se não for questionado, não for investigado, ele vai continuar daquela forma. Então, a ciência, ela é sempre necessária porque ela tende a basear num método científico. Dentre as coisas que a gente vê dentro de Instagram, essa semana eu vi uma pessoa que eu não conheço, apareceu ali para mim, que ela fez o seguinte comentário. Ela estava conversando com uma pessoa da família dela, que é um pouco mais velha,
E essa pessoa questionou a fala que ela tinha acabado de colocar de que um artigo científico não deve ser suficiente para formar uma opinião a respeito de um determinado assunto. E quando ela fez essa fala, a pessoa mais velha que estava ouvindo questionou: mas então como é que se faz? O artigo científico ele não vai não é verdade, não é final? E aí, o que a gente percebe? Depois, ela, continuando a fala dela, ela disse que no momento não teve resposta, ela ficou pensando, e aí ela gravou o vídeo com a seguinte analogia: se fosse direto, não precisaria de julgamento para se falar em questões da Constituição. A gente tem a Constituição, tem as emendas, tem vários itens, mas está escrito. Por que eu preciso, então, de um advogado de defesa e um de acusação se estão baseados no mesmo ponto? E aí a gente consegue fazer uma analogia com o artigo científico, porque, apesar dele seguir uma metodologia e ele ser baseado ali numa validação, ele nunca pode ser capaz de abranger toda a população. Ele sempre vai estar dentro de uma amostra. E essa amostra tem sempre a probabilidade de estar representando a população, mas não necessariamente vai representar a todo momento. Então, a gente tem que sempre estar em constante questionamento, em constante curiosidade para sair desse senso comum e possibilitar ou permitir que se tenha uma nova visão sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado problema. Resumindo o que ela colocou, dentre essa informação, esse questionamento sobre artigo científico, eu coloco aquela imagem de uma pessoa olhando e defendendo um 9 e a outra pessoa espelhada defendendo um 6, que para aquele ponto de visão, para aquela pessoa que está de um lado ou de outro, são verdades, são comprovadas e podem ser checadas, mas elas não estão fazendo a leitura completa. Então, se a gente quer pensar em termos de resolver, a gente tem que vincular método científico, mas sempre com essa intenção ou com esse maior visão do que está acontecendo. E aí a gente chega nesse esquema aqui, que ele fala como eu desenvolvo uma questão-problema, uma pergunta de pesquisa e chego em hipótese. Primeiro, vamos tentar entender isso. Eu estou observando o meu entorno, eu tenho uma curiosidade sobre um tema, eu tenho que pensar. Mas e aí? O que eu posso colaborar? O que não está respondido sobre isso? O que eu posso contribuir? Então, são as perguntas que podem acontecer. Eu não vou perguntar, por exemplo, qual a composição da atmosfera de Marte, porque ela está fora da minha área de abrangência nesse momento, salvo o caso que você tenha uma parceria aí com os gigantes que estudam nessa área, mas não está dentro do meu arcabouço, não está dentro das minhas possibilidades. Mas o que me incomoda, o que pode ser colocado? Então, determinar essa pergunta faz com que, automaticamente, a gente gere a hipótese que seria as possíveis respostas àquele problema, àquela questão. E, a partir daí, eu desencadeio todo o meu projeto, toda a escrita do projeto. Então, o que eu quero que vocês pensem essa semana é justamente nesses 2 itens principais, que eles são suporte para o que eu vou falar com vocês na semana que vem, que é construção do objetivo. Mas professor, isso vai ser fixo? É isso que eu vou trabalhar?
Não necessariamente. Ele vai melhorar e ele vai evoluir ao longo do tempo. Tá certo? Então, dentro de uma anatomia de hipótese testável, eu tenho variável independente, que é a causa, variável dependente, o efeito, o contexto, o objeto. Isso agora são elementos que ajudam a gente pensar na possibilidade, no estabelecimento. Mas eu gostaria que vocês concentrassem ou pensassem em hipótese no sentido de resposta a uma questão que vocês querem discutir. Voltando aqui para a nossa conversa, alguém já tem aí uma questão, problema, com hipótese que gostaria da gente conversar, só para eu tentar, com perguntas, afunilar e deixar isso mais robusto, mais no sentido que ela deve ser? Alguém já pensou? O que vocês vão trabalhar? Gostaria de compartilhar com a gente? Ninguém, gente? Em que pé que estamos? Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, João. Eu tenho algumas ideias, mas que estou trabalhando ainda, mas uma é relacionada à questão de gestão de conhecimento dentro de empresa e a outra é baseada na infraestrutura de conectividade de cooperado ou de produtor em si, para acesso à informação, aquilo que ajuda, independente do ramo que ele trabalhe. Eu estou entre essas duas opções ainda. Escolhe uma delas e tenta pensar aqui com a gente em grupo qual seria a questão, problema dessas duas, vou chamar de ideia, né? Mas são dois temas, né? Professor, na parte de gestão de conhecimento, acredito que entra muito no valor intelectual da própria empresa. Eu já trabalhei em empresa, por exemplo, que sofreu ataque cibernético de hacker, e basicamente por não ter o valor que eles solicitaram para devolver o acesso à plataforma e as informações que a empresa tinha, ela perdeu basicamente o histórico de todo o produto e todo o processo que existia dentro da empresa. Então, basicamente, ela voltou a caminhar do início com aquilo que o pessoal que tinha experiência tinha. Então, a parte de gestão de conhecimento, eu acho que entra muito na parte da valorização intelectual da empresa, do próprio colaborador, e a questão também, principalmente, de otimização de processo. Então, normalmente, dentro de empresa, você perde muito tempo, às vezes, por não ter alguém para te treinar, por não ter uma plataforma que te ensine o processo específico de determinada ferramenta, até por ser dependente muito da experiência de outros usuários. Então, a parte de gestão de conhecimento, para mim, na parte de problemática, é justamente garantir a passagem e o histórico intelectual de tudo aquilo que é construído dentro da empresa. Certo. Eu tô tentando entender da sua fala e tentando afunilar isso para uma questão, problema. Se você pensar, então, o problema é ausência de armazenamento de dados, ou o problema é ausência de cultura para que se crie algum processo que permita essa alimentação do chamado conhecimento a respeito dos processos? Tenta reduzir isso em uma questão. Isso. Na minha opinião, professor, a questão nesse quesito de conhecimento, de dados, de processo, eu acho que tudo é uma sequência de processos. Então, é basicamente um processo com a sequência de passos, e para mim o que pega é realmente não existir a gestão desde a extração de dados, a coleta de dados, até o processo de simplificação, de explicação de um processo para gerir o conhecimento de toda uma empresa em volta de um só objetivo. Então, realmente, é uma clareza de conhecimento daquilo que a empresa oferece, daquilo que precisa ser executado de forma contínua. Então, o problema seria a ausência de clareza de conhecimento dos processos. Exatamente, isso envolto em tudo. Então, por exemplo, você pega a própria Cochupé. Na pós aqui, a gente tem colaborador de tudo que é setor, basicamente. E você pode ter certeza que as pessoas dos mesmos setores, se for realizar as mesmas tarefas,
provavelmente vão ter dificuldades, porque não existe, dependendo do processo em si, não existe uma base estruturada de conhecimento para essa passagem. Justamente por alguma coisa ser baseado em experiência de quem usa, ou se não ser baseado em conhecimento que uma pessoa só detém. Então fica muito nesse ponto. E aí, João, se a gente definiu que a questão problema é essa, qual seria as hipóteses ou as possibilidades para a gente resolver? Seria desenvolver uma ferramenta, desenvolver um plano de treinamento, mudar a cultura da empresa? Quais seriam as hipóteses e aonde você pensa que, se você desenvolver isso, vai chegar? Até baseado na vivência que a gente tem hoje com tecnologia, com questão de extração e manipulação de dados, eu acredito que vamos dizer, andar lado a lado com as ferramentas que a gente tem, como inteligência artificial, exploração de dados, tudo isso envolve muito essa questão para conseguir armazenar esse tipo de conhecimento. Mas eu acho que muito vem da própria cultura da empresa. E cultura da empresa que eu falo, por exemplo, a questão de cultura de realmente quem está à frente de determinado, qualquer assunto que seja, ter um local ou ter determinada ação que possibilite essa transparência de conhecimento. Então, basicamente, como a gente vive, por exemplo, com diversas aplicações, você vai pegar de redes neurais, de inteligência artificial, de tudo que é baseado nessa manipulação de alto volume, então acredito que a ferramenta é andar junto, lado a lado, realmente, a inteligência, quando a gente se diz voltada para a tecnologia, e a inteligência quanto humano. Porque, na minha opinião, mesmo existindo diversas ferramentas digitais, ou independente do que seja, nada foge da transparência do ser humano de transpassar um conhecimento. Então, eu acredito que é justamente a não dependência de uma ferramenta só como a tecnologia, mas sim o andar lado a lado com cada uma, tanto conhecimento humano quanto a tecnologia, para a gente conseguir chegar no nível onde, independente da dificuldade relacionada ao processo, seja clara onde você busca esse tipo de informação e seja clara a forma que é repassada para quem está buscando entender. Não, perfeito, João. Assim, eu vi você falando, eu vi o comentário do Léo aqui, sou completamente a favor. Muito boa a sua colocação. E aí, de novo, eu sempre estou fazendo aqui o processo de fazer perguntas indesejadas. Você explicou muito bem qual é o problema, você explicou, mas a gente tem que pensar o seguinte, em termos, lembrando o que é projeto, e eu espero que a gente conseguiu falar em projeto como sendo algo que eu vou desenvolver com tempo delimitado, com os recursos que eu tenho para chegar num objetivo dentro daquele prazo, certo? Como é que você pensa que você pode desenvolver um projeto de trabalho de conclusão de curso em cima dessa questão? E não precisa dar a resposta definitiva agora, não. É só um exercício, tá, João? Sim. Não, eu acho muito pertinente, professor, porque uma coisa que acontece muito dentro da empresa, justamente por conta do tamanho da Cochupé, a gente tem um processo de café dentro da empresa, onde o pessoal que está disposto, que tem curiosidade de conhecer os departamentos, eles têm a oportunidade de departamento a departamento conhecendo. E a gente no geoprocessamento ali, principalmente antes ficava em Monte Santo de Minas, agora vem para Guaxupé, e a gente fica não aonde é realmente o prédio estrutural ali da matriz, a gente fica ali perto da ração. Muitas das vezes que a gente vai fazer uma apresentação, vai fazer uma palestra, vai fazer esse próprio processo de café, muita gente vira para a gente e fala: ô João, eu nem sabia que existia geoprocessamento. Eu nem sabia o que vocês faziam, eu nem sabia que eram vocês que eram responsáveis por isso. Então, basicamente, a gente conseguir ter mapeado de forma clara tudo que a empresa é responsável, tudo que envolve a empresa, todos que fazem parte, todos aqueles processos que são pertinentes a cada área. Lógico que tem muito processo que a gente sabe que não é exposto justamente por sigilo, vamos colocar. Mas muito daquilo que é básico, às vezes a pessoa não conhece não porque ela não quer, não porque ela não teve a oportunidade ali, algo do tipo. É justamente porque, às vezes, na própria correria do dia,
Você não tem espaço, às vezes, para pensar, para deixar de fazer aquilo que é tua tarefa de fazer e pensar, ó, será que tem alguma coisa aqui dentro da Cospé ou dentro de qualquer outra empresa que eu não conheça? A gente realmente não tem esse tempo. E a unificação de informação baseado nisso, para mim, é o que auxiliaria. E sempre pega muito nesse ponto que você falou, num tempo pré-determinado. O que é possível da gente alcançar e o que é possível da gente fazer. E aí, João, eu colaboro, desculpa que eu te cortei, mas só dentro do processo de criação aí de questão-problema e, naturalmente, hipótese-objetivo, a gente tem que delimitar. Eu vou fazer relacionado a geoprocessamento. O que a gente vai conseguir atingir um contador que está lá fazendo o balanço com o geoprocessamento? Nem sei se eu peguei um exemplo bom, mas é o que a gente está pensando aqui agora. Qual que é a borda desse projeto para que eu não gere uma coisa que não faz sentido, mas que, ao mesmo tempo, promova essa integração, porque, pelo que eu estou entendendo, um dos objetivos é a gente pensar em fazer uma maior integração e passagem de processos, não dependência de que isso esteja numa única pessoa, e isso, às vezes, pode ser determinado pela cultura de empresa que vem junto de questões, empresas familiares, que ainda carrega isso, que quem sabe do processo é quem executa. Mas como que faz essa abordagem, não só pensando no que eu tinha perguntado antes de tempo delimitado, mas mesmo de escopo, para fazer sentido no escopo de um projeto de TCC que você vai ter aí 6 meses, 7 meses para executar? Ô, professor, nesse caso e nesse ponto específico do assunto, que é voltado, no caso, para a gestão do conhecimento, na minha opinião, não existe algo certeiro. Para mim, basicamente, voltado a esse assunto, o que existe é a criação e a continuação de uma cultura que ela gera esse tipo de resultado, vamos colocar. Então, voltando ao que você falou, por exemplo, de projeto, a gente trabalha com projeto de curto, médio e longo prazo. No caso, esse seria um tipo de projeto a longo prazo, onde é basicamente, vamos colocar, impossível se delimitar a data de conclusão, justamente porque a cada momento que ele consegue dar um passo a mais, ele te oferece um resultado a mais. Então, mas quais seriam os indicadores que você colocaria para dizer que ele está em andamento, ele está sendo naquela máxima de gerenciamento, que pode discordar, que a gente só consegue gerenciar se a gente mede? Sim. Quais seriam os indicadores? Medir, não estou dizendo assim números, não, mas indicadores que eu teria algum tipo de sucesso para o projeto, para que eu possa defendê-lo. Claro, a questão de gestão de conhecimento, em questão de indicador, você pode trabalhar com diversos deles, até baseado em diferentes áreas. Então, por exemplo, uma área de I&D, vamos colocar, da Cospec, trabalha com a parte de desenvolvimento do próprio funcionário, vamos colocar. Você consegue medir a otimização de um processo voltado a toda essa parte de gestão de conhecimento com o tempo que você leva para treinar um funcionário. Até porque hoje, como o pessoal fala que o tempo é ouro, eu acredito que num treinamento deva existir. Eu acho que não existe um treinamento totalmente online, eu acho que deve existir um treinamento onde tem essa interação humana, mas a otimização do teu tempo, baseado naquilo que é burocrático, principalmente tangível àquilo que volta a sistema, por exemplo, que hoje é o caso da maioria das empresas, você otimiza seu tempo de treinamento muito mais do que é hoje em dia, sem o mínimo de gestão de conhecimento. Isso é um indicador, você ganha tempo, você deixa um profissional apto a realizar o que ele deve realizar de forma simples e clara, e você tem também a interação humana para aquilo que existe de dúvida, o que foge do teu processo. O que a gente fala em questão em relação a isso, no caso? Você realiza um processo, você tem todo um passo a passo para fazer aquilo. Mas uma coisinha que você fazer diferente pode dar algum problema. E vai ter gente que você vai treinar, que a pessoa ela vai seguir o passo a passo, vai realizar a tarefa do jeito que está lá, e não vai te questionar, mas vai ter aquela pessoa que ela vai querer saber por que ela clica em cada botão. E nesse tipo de caso, por ser esporádico que eu digo, não é todo caso, mas é em alto volume, a gente acaba trazendo um nível informativo maior para um do que para outro, justamente por questão de realização, por questão de curiosidade e por
diversas questões que não entram no caso. Esse seria um indicador. E isso, só fazendo uma inserção aqui, é a própria base da inteligência das coisas, né? A retroalimentação, e você vê isso dentro de gerenciamento de projetos. Se você tem um ponto de um determinado que ele sai um questionamento, isso gera o próprio aprendizado que vai treinando esse seu processo e geraria aí um acúmulo. Mas, João, só para a gente não prolongar muito, que está chegando na 8h30, eu falei que a gente ia parar mais ou menos, muito obrigado de ter compartilhado, e é esse o processo que eu peço que vocês, cada um de vocês agora, façam, que é esse exercício de tentar pensar em algo que vala a pena, que você tenha capacidade, que você tenha recurso para desenvolver. E aí, se vocês olharem lá dentro da plataforma, eu pedi que vocês respondam para mim até terça-feira da semana que vem, esse ainda não valendo nota, mas porque ele não precisa ter não precisa estar formatado, ele não precisa, são resposta de formulário mesmo, a questão, problema que eu quero trabalhar, e isso gera quais as hipóteses. Na aula da semana que vem, a gente continua a conversar, da semana que vem não, desculpa, da quinta-feira, a gente continua conversando com isso, então não precisa de vocês responderem agora, vocês vão ter até a outra terça para responder, mas eu peço que vocês tentem fazer esse exercício de se questionar, de tentar fazer o que eu fiz aqui, conversar entre vocês mesmos, conversar com os colegas, tentar achar pessoas dentro de cada um dessas ideias, pessoas que já estudaram, quem tiver tempo, já começar a procurar, e procurar de forma efetiva, né? Pode usar a inteligência artificial, o Google, pode usar as ferramentas que a gente falou para ler artigos, sempre tendo muito cuidado, porque esse acúmulo de informação permite que eu afunile, e o momento agora é a gente afunilar em uma questão, afunilar nas possíveis respostas, as possíveis hipóteses, para que a gente, na semana que vem, construa o objetivo, depois a gente constrói a introdução, e aí passa para a metodologia, resultados esperados, e chega no final da nossa disciplina com o projeto. Tá certo? Gente, são 8h30, 8h31. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum posicionamento? Eu vou colocar... Oi. A lista de presença, senhor, vai... Isso que eu ia falar agora, eu vou colocar aqui a lista de presença, coloco também no grupo do WhatsApp, mas só um minutinho eu coloco para vocês aqui nos comentários e coloco lá também no grupo, tá certo? Só abrindo o meu WhatsApp web, que eu fechei para não correr o risco de aparecer aqui mensagem enquanto eu estava apresentando. Vou parar a gravação por esse momento. Peço que esperem um pouquinho para responder só a lista de presença.